sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos na série de provérbios. Hoje nós vamos falar do capítulo 7 e o capítulo 8. O 7 eu vou ler bem rapidinho aqui pra gente, porque o essencial mesmo e aquele que mexe muito com o meu coração, que é poderoso, que eu mais amo, é o capítulo 8, que é muito bom. E nós vamos ler aqui e destrinchar um pouco deles juntos. Se você não assistiu os outros vídeos, vai lá e assista, que tá muito bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós vamos falar agora o 7 e o 8. Bem rapidinho eu vou ler o 7, como eu falei, pra gente demorar um pouco mais no 8, que é muito bom. Vamos lá. O 7 ele vai falar assim, ó, outra advertência sobre mulheres imorais. Toda vez que eu falar mulher aqui, sempre vai ter também a versão do homem. Seja a mulher e seja o homem, tá bom? Aqui tá falando num todo. Vamos lá, capítulo 7, versículo 1. Meu filho, siga o meu conselho, guarde os meus mandamentos como um tesouro. Obedeça os meus mandamentos e viva. Obedeça os meus mandamentos e viva. Que está dizendo aqui, se você guardar os mandamentos como um tesouro e obedecer os mandamentos, você vai ter uma vida longa e boa. Cuide de minhas instruções, como da menina dos teus olhos. Amarre-a aos dedos como lembrança e escreva no fundo do seu coração. Vamos lá, toda vez que Provérbios dizer assim, eu escreva os mandamentos no fundo do seu coração, escreva na tábua do seu coração, significa que é para você não só decorar o que está escrito aqui, mas para que você viva uma vida de acordo com o que está escrito aqui, para que você tenha comportamentos de acordo com o que Provérbios está dizendo, com sabedoria. Aí vai dizer, o 4, ame a sabedoria como se fosse sua irmã e faça do discernimento um membro da sua família. Quer dizer o quê? Para você amar a sabedoria como se fosse sua irmã, membro da sua própria família, e faça do discernimento um membro da sua própria família. Isso significa que tem que andar junto, tem que morar debaixo do mesmo teto. Eles o guardarão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Agora vai contar uma história, tá? Ó, enquanto estava à janela da minha casa, olhava pela cortina. Vi alguns rapazes ingênuos e percebi um entre eles que não tinha juízo. Já vai dizer aqui que um deles não tinha juízo, que um deles não tinha sabedoria, né? Que era ingênuo. Um deles era ingênuo, não tinha juízo. Então vamos ver o que esse rapaz ingênuo, sem sabedoria, sem prudência fez. Ó, ele atravessava a rua perto da esquina onde morava certa mulher e caminhava em direção à casa dela. Era crepúsculo, o anoitecer, quando caía a escuridão profunda, a mulher se aproximou dele. Significa, à noite, a mulher se aproximou dele. Com roupas provocantes e com um coração malicioso. Era ousada e indireta, do tipo que nunca parava em casa. Está sempre nas ruas e nos mercados, ou seja, inquieta, né? Sempre em movimento. Calma aí, me perdi. Está sempre nas ruas e nos mercados. À espreita em cada esquina. Tá em toda esquina. Abraçou o rapaz e o beijou. Sem a menor vergonha, ele disse. Ela dizendo para o rapaz, né, ingênuo, sem juízo. Hoje, apresentei uma oferta de paz e cumpri os meus votos. Por isso, estava à sua procura. Saí para encontrá-lo e agora o encontrei. Ou seja, ela já estava na mente que ia encontrar alguém ingênuo ali para fazer as coisas erradas com ela. Estendi lindas cobertas sobre minha cama e lençóis coloridos de linho egípcio. Perfumei a minha cama com mirra, óleo e canela. Venha, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Vamos desfrutar as carícias um do outro, pois o meu marido não está em casa. Ele partiu numa longa viagem, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e voltará só no fim do mês. Ela está convencendo o ingênuo de fazer coisa errada com ela. Assim, ela o seduziu com as palavras agradáveis e com os elogios doces. O que a gente pode aprender aqui? Primeiro, se você é ingênuo, se você não é prudente, não é maduro, você vai ser levado pelas emoções, que é as lindas palavras, os elogios, aquela coisa que convence você. Você precisa ser muito ingênuo, muito imaturo e muito ingênuo, muito imaturo, sem sabedoria nenhuma, né? Sem maturidade nenhuma. Você
precisa ser assim. Por quê? A pessoa que é ingênua, sem juízo, imatura, ela provavelmente se deixa levar pelas emoções, pelos elogios, pela beleza, pela sedução, da fala, do olhar, das vestes. Já dizia aqui que ele era imaturo, não tinha juízo. Então, por isso que ele não tinha, por não ter sabedoria, discernimento, ele se deixou levar pelas vozes dela, né? Pelo que ela dizia, pelas palavras agradáveis e com os elogios, ela atraiu ele. Já mostra aqui que precisa ter sabedoria e não ser ingênuo, sem juízo, para que você não se deixe levar pelas suas emoções. Ela o acompanhou de imediato, ele o acompanhou de imediato, ficou desesperado e foi, como um boi que vai para o matadouro. Ou seja, ele não sabia o que poderia causar nele, por ser ingênuo, né? Tudo certo, tá tudo ok. Primeiro, a mulher era casada, segundo, ele era ingênuo, então, pra ele, não tô nem aí, eu só vou fazer. Só que ele não sabia que ele estava indo como um boi direto para o matadouro, né? Porque como a gente leu nos outros, os perversos, que houve a mulher imoral, vai para o caminho da morte, né? E aí acho que foi no 6 que a gente leu, né? Que conduz a sua sepultura aquele que houve a mulher imoral, algo do tipo. Então aqui está dizendo que ele foi como um boi para o seu matadouro, como um servo que caiu na armadilha, à espera de uma flecha que lhe atravessará o coração, como um pássaro que voa direto para o laço, sem saber que lhe custará a vida. Portanto, meu filho, ouça-me, preste atenção às minhas palavras. Não deixe que seu coração se desvie para ela. Não se perca em seus caminhos tortuosos, pois ela causou a ruína de muitos. Não são poucos as suas vítimas. Sua casa é o caminho para a sepultura. Tá aqui, ó. Sua casa é o caminho para a sepultura e seu quarto é a câmara da morte. Ou seja, seja o homem imoral, seja a mulher imoral, se você der ouvido, se você não tiver juízo, for impuro, for imaturo, imprudente, não tiver a prudência, você vai ouvir a mulher imoral ou o homem imoral falando para homem e para mulher, né? Ou o homem imoral, e aí a sua casa será o caminho da sepultura. A casa da mulher imoral é o caminho da sepultura. A casa do homem imoral é o caminho da sepultura. Então aqui nós aprendemos que nós precisamos ter juízo, nós precisamos ser prudentes, porque se a gente não tem prudência, a gente vai se deixar levar pelas emoções, pelo elogio, pelas críticas, pelo que a pessoa fala, né? Então, seja prudente, tenha sabedoria. Agora nós vamos para o 8. Isso aqui, quero que você preste muita atenção. Se você tiver uma Bíblia aí, leia junto comigo, grife as palavras que chamou sua atenção, que é muito bom. Aqui é a sabedoria que vai falar, tá? No Provérbios 8. A sabedoria pede para ser ouvida. Esse é o título. Aqui quem vai estar falando é a própria sabedoria, tá? Então vamos lá. Escutem, pois a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas, ao lado das portas das cidades. Aqui tá falando porque é necessário entender um pouquinho sobre as histórias para você entender sobre Provérbios, né? Provérbios, ele é um livro paralelo, por exemplo, ele não vai contar uma história assim como eu contei essa do 7, né? Uma história certinha, como Gênesis, tem toda a história, aí depois tem Noé, tem Moisés e assim vai indo. Gênesis é meio, Provérbios é meio paralelo, sabe? Ele vai soltar uns códigos poderosos, mas ele vai trazer um convite para você e depois ele vai te mostrar a consequência desse convite. Mas ele não necessariamente vai ser uma história, então tem que ter sabedoria e discernimento para entender, né? Não pode só ler e mastigar como comer milho, assim, muito rápido. Você tem que ler e ler de novo, e se não entendeu, pede discernimento para o Senhor que Ele vai te dar. Assim, eu também tô só no começo disso, eu sei que se eu ler novamente tudo de novo, vai ter outras revelações que eu não tive, não prestei atenção, ou por não ler de uma forma mais devagar, mais estudada, aí você não consegue extrair um conhecimento que a Bíblia está querendo dizer. Então, se você tem a Bíblia em casa, eu te aconselho a fazer isso. Mais pra frente, a gente pode fazer um estudo sobre Provérbios. Aqui eu estou lendo e a gente está aqui falando um pouco do que eu entendo, mas existe um estudo que é ainda mais aprofundado sobre isso. Mas vamos lá.
onde eu falei que a sabedoria ao lado das portas das cidades. Antigamente eram várias portas das cidades, né? E as portas das cidades eram revestidas com muros e tais. E ali na frente da porta da cidade existiam os comércios e os comerciantes iam lá para negociar, as pessoas iam lá para vender, para comprar, para negociar. E aqueles que vinham de longe com seus comércios paravam ali na porta das cidades para negociar, para vender, para comprar. Então a sabedoria falou ali, ó, no alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas, ao lado das portas das cidades, na entrada, né, na entrada da porta da cidade. Ela anuncia, daí a sabedoria está ali na porta da cidade anunciando para todos que estão ali. Ela vai dizer, hoje em dia que vamos supor que a sabedoria está falando com você agora onde você está, mas aqui contando um pouco da história é isso que aconteceu. Aí, ó. A vocês eu clamo, que a sabedoria vai dizer ali. A vocês eu clamo, a todos vocês. Levanto a minha voz para todo o povo. Vocês, inexperientes, mostrem discernimento. Vocês, tolos, mostrem entendimento. Você lembra que a gente leu no 7 do menino, sem juízo, inexperientes? Então, aqui ele está falando, tá vendo se ele tivesse dado ouvido à sabedoria? Vocês inexperientes, mostrem entendimento. Então a sabedoria tá conectando um no outro aqui. Mostrou primeiro um jovem sem juízo, inexperiente, a consequência que ele teve, e aqui ela tá falando para você. Se você não tem experiência, se você é inexperiente, aqui ela vai te convidar a ter sabedoria, né? Ó, vocês inexperientes, mostrem discernimento. Vocês tolos, mostrem entendimento. Ouça, pois tenho coisas importantes a lhe dizer. Tudo que digo é correto, pois falo a verdade, e toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo. Não há nada nele que distorça a verdade ou dela se desvie. Ou seja, a sabedoria é reta, é justa. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e corretas para os que têm conhecimento. Escolham minha instrução em vez da prata e do conhecimento, em vez do ouro puro. Você lembra que a gente leu lá no 2? Se você lembrar, lá no 2 vai estar falando assim, ó. Provérbios, versículo 2. Provérbios, capítulo 2, versículo 4. Ó. Busque como a prata. 3. Primeiro, clame por inteligência e peça entendimento. Busque como a prata, procure como os tesouros escondidos. Então, entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus, pois o Senhor concede a sabedoria e de sua boca vem o conhecimento. Ou seja, quem dá o conhecimento e a sabedoria é o Senhor. Como nós estamos lendo aqui, às vezes você fica se perguntando como adquirir sabedoria, né? Primeiro que lá no 2 está falando para você buscar ela mais do que o ouro com a prata, né? Como tesouros escondidos. Busque a sabedoria e você encontrará. Agora, como ter sabedoria, Dani? Primeiro, peça a Deus. Segundo, aqui nós estamos dizendo, o princípio da sabedoria, falo lá no 1 ou no 2, é o temor ao Senhor. Acho que foi no 1. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é o respeito total pelo Senhor. Não é ter medo do Senhor, mas é ter respeito. Então, aí já é um princípio, você ter respeito ao Senhor. Segundo, tudo que a sabedoria rejeita é o que nós temos que rejeitar. Se a sabedoria odeia as mulheres morais, se a sabedoria, tudo que nós aprendemos até o 8 aqui, né, sobre mulheres morais, sobre comportamento, sobre morte, né, aquele que mata o outro, aquele que fofoca, tudo que nós lemos até aqui, é o que a sabedoria rejeita, é o que nós temos que rejeitar. Então, se você já está rejeitando isso e tem, primeiro, o princípio do Senhor, você já está no começo, no caminho de se tornar uma pessoa sábia e ter sabedoria. É fazer o que a sabedoria faz e não fazer o que ela não faz. É amar o que ela ama e odiar o que ela odeia, entende? Então aí você já vai ter um princípio da sabedoria. Você vai ter um caminho para conduzir a sabedoria. Aí vai dizer, onde nós paramos? Acho que foi no 5, vocês inexperientes. Não, foi no 6. Ouçam, pois tenho coisas importantes a lhe dizer. Tudo que é correto, pois falo a verdade, e toda espécie de engano está para mim. Essa a gente já leu, né? Agora, meu conselho é justo, não há nada nele que distorça a verdade ou se desvie. A gente estava no 9. Minhas palavras são claras
para que os tenham entendimento e corretas para os que têm conhecimento. Essa a gente já leu também. 10. Escolham minha instrução em vez da prata do conhecimento. Já lemos também. Pois a sabedoria vale mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Lembra que a gente leu lá no 2? Ela é melhor que o ouro e que a prata. A sabedoria, moro com a prudência. Lembra que a gente falou? Que a sabedoria, ame a sabedoria como se fosse sua irmã. A sabedoria, moro com a prudência. Ou seja, eles andam junto, lado a lado. Se você tem sabedoria, você vai ter também a prudência, né? E se ela anda junto com a prudência, a gente já sabe que a gente precisa ser prudente para ter a sabedoria, né? Para ter um e outro. Então, a sabedoria, pois escolho minhas instruções, a sabedoria, moro com a prudência. E sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Discernimento é muito importante também. Às vezes você tem prudência e sabedoria, mas não tem discernimento, que é ser sensível ao que o Senhor fala. Discernimento ao falar, discernimento ao ouvir, discernimento ao ter paciência, discernimento à hora de agir. Gente, tudo isso conta. Agora nós estamos... Discernimento. 13. Quem teme ao Senhor odeia o mal. Portanto, odeia o orgulho, a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Lembra que eu falei? Se você já odeia o orgulho, a arrogância, a corrupção e as palavras perversas, você já está dentro do caminho da sabedoria. Por quê? Você odeia tudo isso, mas você não tem sabedoria. Mas você já está sendo prudente só de odiar tudo isso, só de não gostar, de não fazer tudo isso, de não ter esse tipo de comportamento, você já está sendo prudente, é isso, né? O bom senso e o sucesso me pertence, que é a sabedoria falando, lembra? O discernimento e o poder são meus. Agora vamos lá, vamos entrar em outra fase aqui, que é muito boa também, ó. Sabedoria falando. Graças a mim, os reis governam as autoridades e emitem decretos justos. Com minha ajuda, as autoridades lideram os nobres e julgam com justiça. Imagine. Isso aqui é poderoso demais, cara. Quem tem sabedoria tem tudo. Amo os que me amam e os que me procuram, por certo, me encontrarão. Se você procura sabedoria, por certo, você vai encontrar sabedoria. Tenho riquezas e honra, sabedoria falando. Bens douradouros e justiça. Se tem sabedoria, tem isso, sabe? Minha dádiva vale mais que ouro puro. Meu rendimento é melhor que a fina prata, ou seja, a riqueza qualquer pessoa pode tirar de você. Quem é rico, quem tem carro, moto, imóveis, tudo, imagine aí, você tem tudo. É uma coisa que alguém pode tirar de você. Agora, se você tem sabedoria, discernimento, prudência, inteligência, dentro de você é uma coisa que ninguém pode tirar de você. Então, por isso que é melhor do que o ouro, do que a prata, do que riquezas dessa terra, porque é algo que ninguém pode tirar de você e é algo que vai te conduzir para ter uma vida boa, agradável e abundante, né? Então, melhor do que tudo isso é a sabedoria. Amo os que me amam e os que me procuram me acharão. Tenho riqueza e honra. A minha dádiva vale mais que ouro puro. Meu rendimento é melhor que prata fina. Ando em retidão nos caminhos da justiça. Os que me amam receberão riquezas como herança. Sim, encherei os seus tesouros. Ou seja, se você ama sabedoria, se você tem sabedoria, se você busca sabedoria, obviamente que você vai ter estratégias, você vai ter discernimento, o que fazer, onde fazer, emprego, sociedade. Você vai crescer, de alguma forma você vai prosperar, porque aqui a sabedoria está dizendo, é impossível alguém que tem sabedoria não ser alguém próspero em todos os caminhos, entende? Os que me amam receberão riquezas como heranças. Sim, encherei os seus tesouros. O Senhor me estabeleceu. Aqui nós vamos descer a onda. A gente subiu a montanha-russa, agora a gente vai descer a montanha-russa. Aqui a sabedoria vai falar quem é ela. Isso aqui é poderoso. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer coisa. Fui designada desde eras passadas. Fui designada desde as eras passadas. Logo no início, antes de a terra existir. Se a gente falar em Gênesis, rapidinho, capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas
e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Ou seja, aqui, se a gente conectar um no outro, é poderoso. Aqui, então, está dizendo que a sabedoria já existia antes de tudo isso. Aí eu li Gênesis 1 para você entender, antes de qualquer coisa, como a terra era sem forma e vazia. E a sabedoria está dizendo aqui, ó, o Senhor me estabeleceu desde um princípio, antes de criar qualquer coisa. Fui designada desde as eras passadas. Logo no início, antes da terra existia a sabedoria, já estava lá com o Senhor. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que as águas brotassem de suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas, quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado da terra. Eu estava lá quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando ele pôs nuvens no alto, quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Uau, isso é muito poderoso. A sabedoria já estava com ele antes da terra existir. Estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não avance além das suas divisas. E quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado como arquiteta. Eu era sua alegria constante, sempre enxutando em sua presença. Sempre enxutando em sua presença. Sempre estando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou. Cara, imagina a sabedoria. Se alegrando com o mundo que Deus criou. Ou seja, isso é muito poderoso. Como me alegrei, como exaltei com a humanidade, como ela ficou feliz com a nossa criação, com a humanidade. Por isso, meu filho, ouça-me, pois todos que me seguem, meus caminhos são felizes. Todos que seguem meu caminho são felizes. Quer ser feliz? Tenha sabedoria, segue o caminho da sabedoria. Pois todos que me seguem são felizes. Ouça minha instrução e sejam sábios, não os desprezem. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada da minha casa. Pois aqueles que anseiam pela sabedoria, aqueles que estão à porta esperando, sabe aquela criança que anseia o pai chegar, a mãe chegar, assim na porta ali esperando. É isso que está querendo dizer aqui, aqueles que estão estão ansiosos pela sabedoria, esperando ela chegar. Ouça minhas instruções. Onde eu parei? Felizes que me ouvem, os que me ouvem, esperando por mim na entrada da minha casa, pois quem me encontra vida e recebe o favor do Senhor. E não é vida, qualquer vida, é vida em abundância, vida justa, vida reta, vida de princípio, de valor, uma vida feliz, né? E os que me encontra vida e recebe o favor do Senhor. Se você recebe o favor do Senhor, você recebe tudo. Cara, o favor do Senhor é tudo que nós precisamos, o favor de Deus. Quem não me encontra prejudica a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Se você odeia a sabedoria, você ama a morte, porque o salário do pecado é a morte, e às vezes a morte não é física, não é só física, é espiritual, é emocional. Se você ama a sabedoria, continua aqui que nós estamos só no 8, ainda tem mais uma caminhada pela frente que nós vamos ler, nós vamos destrinchar, nós vamos receber a revelação do Senhor lendo esses provérbios, que é muito, muito, muito bom. Se você tem a Bíblia em casa, aconselho você a grifar as palavras que te chamou mais atenção. Se você tem pergunta, coloque aí nos comentários, escreva aí, cara, isso me chamou atenção, Deus falou isso, dúvidas, qualquer coisa que você tiver aí na mente, escreva aí, deixa seu like, comenta, curte, compartilha, para mais pessoas precisam ouvir dessa sabedoria que vem direto dos céus. Em nome de Jesus, que você tenha sabedoria, que você peça sabedoria, que você tenha prudência, inteligência, que você tenha juízo e, principal, discernimento para discernir aonde o Senhor quer te colocar, aonde o Senhor quer te levar, o que Ele quer que você escute. Esteja junto nessa jornada de provérbios, que eu tenho certeza que vai ser muito bom, já tem sido muito bom para mim, mesmo que eu já tenha lido, quando eu continuo lendo, a minha mente expande ainda mais, às vezes eu esqueci o que eu já li, e agora eu volto a lembrar, trago a memória novamente, e isso é muito, muito, muito bom. Vamos continuar,
que eu sei que vai ser poderoso. Gente, é isso, vou finalizar com uma oração bem rápida. Pai, obrigado por Provérbios, Senhor, obrigado pela sua sabedoria, Pai, obrigado porque sem isso nada nós somos, aonde nós não podemos chegar em lugar nenhum sem essa sua sabedoria, Pai. E agora eu te peço, em nome de Jesus, derrame sabedoria sobre a vida. Primeiro, a vontade de ter sabedoria sobre a vida dessas pessoas que estão lendo. Segundo, Senhor, derrame a sua sabedoria, Pai. Terceiro, dê discernimento, prudência, juízo, Pai, em nome de Jesus, para que ela ande nos caminhos certos, no caminho que se deve andar, para que ela floresça e prospera, ela e ele, e prospere em todos os caminhos, cresça, Senhor, para que se arrependa, Senhor, dos maus caminhos, para que se arrependa das más atitudes, dos maus comportamentos e ande, Senhor, segundo a tua sabedoria, segundo a tua vontade, segundo o teu propósito, ao chamado, em nome de Jesus, que essa pessoa se sinta amada, protegida, acolhida, em nome do Senhor Jesus eu te peço, guarda, proteja, livra, liberta a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, que toda ansiedade, depressão, pensamentos malignos caia por terra, em nome de Jesus, toda resistência já caiu por terra, todos os planos que Satanás achou que tem feito já caiu por terra, em nome de Jesus, você é bênção, que a sabedoria te encontre, que você encontre a sabedoria, em nome de Jesus, saúde, paz, prosperidade sobre a sua vida, tamo junto, curte, comente, compartilha, se inscreva no canal, um beijo no seu coração, em nome de Jesus, amém, tamo junto e até o próximo vídeo, tchau!